Opa! Bom, o capítulo começa com a amiga de Xin tirando uma foto, e ela fala para Xin que a mãe dela está ligando, e o garçom encosta um bicho nela, e Xin atende a mãe dela, e ela fala que não vai voltar para casa hoje, e ela diz que quer ficar com a amiga dela por mais alguns dias, e ela diz que agora que ela é adulta, ela fala para a mãe dela não se preocupar, e ela diz a Shan para elas irem nadar, e dar mais algumas voltas, e ela diz para Xin parar de nadar, e irem comer algo, e nessa hora ela deixa o celular cair, e desmaia no chão, e Xin grita o nome dela, e ela rapidamente sai da piscina e pega a amiga dela no colo e pergunta o que há de errado com ela e que não a assuste, e enquanto Xin faz compressões em Shan, o garçom está indo até ela com uma seringa na mão, e o Prota chega exatamente na hora que ele ia atacar ela, e o Prota segura a mão dele e pergunta ao 47 se eles não pararam, e Xin se vira e fica surpresa com o Prota ali, e o 47 pergunta quem é o Prota, e ele está com um canivete borboleta, e ele pergunta se o Prota está buscando a morte, e o Prota diz que lutar é inútil, e o Prota fala para ele o seguir, e o Prota o joga no chão, e já puxa o braço dele para trás, e ele manda o Prota se perder e se lascar, e o Prota já desloca o braço dele, e ele fica agonizando de dor no chão, e ele diz que ninguém jamais o rastreou, e ele pergunta quem é o Prota, e o Prota diz que ele não tem lugar de fazer perguntas, e que a única coisa que ele pode fazer é esperar o julgamento do destino. Então meio dia depois, na base do Lord Lu, o Prota chega arrastando 47, e Aina em lágrimas diz que Xin era uma pessoa tão gentil, e ela pergunta do porquê ele matou ele, e o 47 diz que a lâmina na cintura, flecha na mão, e que a vida humana é tão barata quanto porcos e cães, e ele pergunta e daí que ele matou alguém, e ele pergunta se aquela merda precisa de um motivo, e o Prota pergunta a ela se ela já descobriu como se vingar, e ela diz que imaginou inúmeras formas de fazer ele sofrer depois de pegá-lo, mas ela diz que sabe que o noivo dela não queria que ela se tornasse esse tipo de pessoa, e ela fala que vai entregar ele à polícia, e deixar que a lei cuide dele, e o 47 pergunta se ela quer o entregar para a polícia, e ele diz que odeia a polícia desde que ele era criança, e ele diz que se for e mate, e que a polícia deve morrer, e que todos os policiais devem morrer, e em algum lugar da América estava o jovem 47, e o homem chama a mulher de prostituta, e pergunta se ela não comeu, e ele diz que a voz dela é tão suave que ele não gosta, e ele diz que estava protegendo ela e o pequeno bastardo dela esse tempo todo, e o policial fala que está cansado de brincar com ela, e ele manda trazer o 47 ali, e ele manda o 47 se ajoelhar e lamber os dedos dele, e o 47 vai até lá, e o policial diz que o vira-lata da prostituta não consegue nem lamber um dedo do pé direito, e ele chuta o 47, e ele bate na mulher, e pergunta se ela nunca ensinou nada ao pequeno, e ela diz que é, e o 47 tenta atacar o policial, e o policial pergunta se ele está tentando revidar, e se ele está cansado de viver, e a mulher empurra o policial, e manda o filho dela correr rápido, e o 47 sai correndo debaixo de uma tempestade de neve, e ele olha para trás cheio de lágrimas, e começa a chorar enquanto corre, e já na filha da família Tong, um homem diz à senhorita que a polícia acabou de mandar um aviso, e que a organização responsável pela matança do jovem mestre mais velho tem alguém sob custódia, e ela pergunta quem o pegou, e ela pergunta se o diretor Wang não tinha dito que não havia pista, e ela é a filha mais nova da família Tong, a mais próxima do jovem mestre mais velho falecido, Tong Xin, e o homem diz que ouviu dizer que era o genro da família Li de Donghai, o namorado de Li Huanbing, o Shen, e ela pergunta se o Shen, e ela diz que depois de todos esses anos com tanto policial envolvido e nenhuma pista foi encontrada, e ela diz que ele realmente os pegou, e que talvez eles podem finalmente vingar o irmão dela. Então depois de 2 dias, ela pensa que aquele é o esconderijo do subordinado do cunhado dela, mas ela nunca esteve em um lugar como aquele antes, e ela se pergunta como ela pode, e um homem chega nela, e chama ela de mulher bonita, e ele pergunta se ela é tímida demais para entrar e brincar, e ele diz para ela ir com ele, e que ele vai mostrar um bom momento, e um cara manda ele sair dali, e não arrumar problemas para ele, e nessa hora ela vê o Prota e pede com licença, e diz olá para o Prota, e ela diz que é Tong Xin, e pergunta se ela pode conhecer ele, e o Prota diz ó, e que ela é a pequena princesa da família Tong, e o Prota diz que eles não vão enrolar, e o Prota pergunta o que ela precisa, e ela diz que ouviu dizer que o Prota pegou o terrorista 47, e ela pergunta se o Prota pode ajudar a pegar outro, e ela diz que é claro que ela não vai o pedir ajuda de graça, e ela diz que dentro das habilidades dela, ela diz que pode fazer qualquer coisa pelo Prota em troca, seja como reembolso ou uma transação, e ela pergunta o que o Prota acha, e o Prota diz que entende, mas ele pergunta o que ela pode fazer, e ela diz que desde que não trai a justiça, prejudica a reputação da família Tong ou viola a decência humana, ela diz que pode fazer qualquer coisa, e o Prota pensa que dizem que Tong Xin é a mais provável a herdar os negócios da família Tong, e que ao ver ela hoje,
ele pensa que ela tem realmente algum charme pessoal e que nesse caso eles vão dar uma mão a ela e trazer a família Tong para o lado dele e usá-la para controlar a família Ma. E o Prota diz que certo e que ele vai a ajudar com isso. E quanto ao que ela pode fazer em troca, o Prota diz que ainda não se decidiu, mas que ele a avisará quando ele pensar em algo. E ela agradece o Prota e diz para ele não se preocupar. E ela diz que com certeza ela cumprirá a promessa. Já na prisão costeira de Dong Hai, na primeira sala de contenção especial, o Prota fala que as algemas devem ser desconfortáveis e ele pergunta se certo. E ele diz ao 47 que com aquela coisa ele só consegue rastejar como um cão. E ele diz que acabou daquele jeito por causa do Prota. E ele pergunta o que o Prota quer agora. E o Prota diz que ele está sendo tratado especialmente porque matou muitos policiais. Mas o Prota diz que pode tornar a estadia dele ali mais confortável. E ele diz que duvida que o Prota seja tão bondoso. E o Prota diz que precisa de algumas informações dele em troca. E o Prota diz que é sobre a ex-companheira dele de equipe, a promotora 69. E o 47 pergunta se trai a equipe dele. E ele pergunta o que faz o Prota pensar que ele faria aquilo. E ele diz que é claro que ele é um canalha, mas não é tão baixo assim. E o Prota diz que na opinião dele, quase tudo naquele mundo pode ser negociado, desde que as condições sejam adequadas. E o Prota diz que então deixa perguntar novamente. E o Prota diz que se ele fizer o policial senhor de Nova York, Robert Leto, desaparecer, o Prota pergunta se ele dá as informações sobre a 69. E o 47 já muda de expressão. E ele diz que aquele bastardo é apoiado por vários senadores. E nos bastidores, ele controla várias gangues. E que ele já se tornou um soberano invisível em Nova York. E o Prota diz que ele vive bem todos esses anos. E enquanto o 47 se tornou um assassino de topo. E que toda vez que ele se aproxima dele, o 47 treme incontrolavelmente. E o Prota pergunta se então, se ele não pode o matá-lo, ou pode. E o 47 começa a dizer errou. E ele grita Robert Leto. E Tong aparece ali. E o Prota diz que sem negação. E que parece que ele concorda. E ela pergunta se eles estão indo para Nova York agora. E o Prota diz que basicamente, mas ela escolhe o caminho dela. E o Prota segue o dele. E o Prota diz que se encontrarão em Nova York. Então 2 dias depois de Nova York, o Prota pega o braço de Tong e diz para ela fazer silêncio e o seguir. E ela pergunta se o Prota, mas que a programação deles era ir ao local de massagem nos pés do bairro chinês. E o Prota diz para ela não falar agora e que só o siga. Já em outro lugar, o Prota diz para ela tirar as roupas, calça, sapato e meia. E o Prota diz que tudo e ela diz que não. E fala para o Prota esperar e que aquilo não faz parte do acordo deles. E o Prota diz que está dizendo para ela trocar as roupas do salão de massagem e que eles estão investigando aquele grupo de turismo. E o Prota fala para ela parar de pensar demais. E ela diz que e o Prota diz que a gangue mais poderosa sob o controle de Robert Leto é a filial norte-americana da Associação de Dong He, da família Ding. E a filial norte-americana da Associação Dong He é a filial do 11º distrito. E a filial sudeste da Ásia compartilha o negócio principal. E que aquele grupo de viagem internacionais de 50 pessoas e que aquele serviço de viagem internacional oferece uma oferta incrível e atrativa. E que se alguém receber uma massagem de corpo completo em um salão de massagem nos pés designado antes de embarcar no avião e outra assim que pousar, a pessoa pode aproveitar um desconto de 80% no preço de viagem em grupo. E como resultado, a maioria das pessoas naquele grupo de 50 pessoas participam daquela atividade. E o Prota pensa que para os outros aquilo parece uma manobra de marketing, onde eles presumem que aquele grupo de viagem compensa o lucro perdido nas casas de massagem. Mas o Prota pensa que não acredita naquilo e que a pessoa que coordena aquelas 3 filiais de Dong He é o mesmo cara que sequestrou o Messi Han, Lee Gizai, e é por isso que ele não pode entrar no grupo e que isso os alertaria. E Tong diz ao Prota que trocou, e o Prota fala para ela que eles vão ver que tipo de truque o chamado serviço especial da Associação de Dong He está escondendo. E o Prota nessa hora, ele pega o pé dela e diz que cabeça, corpo, braço, cintura, peitos e perna. E o Prota diz que nada em comum, mas agora os pés. O Prota pergunta o que é aquilo e ela fica toda vermelha. E o Prota diz que tem 0,5 gramas de heroína ali, escondida entre as unhas do pé. E o Prota pensa que em todo o tempo dele passado por aquele ciclo de 1000 anos e que ele não prestou muita atenção à América e que ele nunca esperou que eles ficariam tão artesanais e que as 3 filiais da Associação de Dong He movimentam silenciosamente 30 milhões de dólares em heroína para a América todos os anos e que usando aqueles passeios internacionais para 45 pessoas e o resto é fácil, afinal a próxima parte é apenas cães comendo cães. E o Prota diz para Tong voltar e se mudar e
e que eles estão saindo. E o Prota diz que precisa conhecer um velho amigo que acontece que está em Nova York agora. E ela diz ok. E Jing Huilong está bebendo bastante e ele está com várias mulheres. E uma delas diz para o mestre Hui beber mais e ele diz que tudo bem. E o Prota chama ele de grande idiota e pergunta se ele ainda está com vontade de beber com prostituta. E o Prota diz que a família dele foi enganada como burros. E Jing Huilong diz o Shen e pergunta se o Prota mudou de novo e trouxe ela para ele também. E ele tenta dar um soco no Prota e o Prota segura. E Jing Huilong fala que vai bater no Prota até a morte e ele chama o Prota de cão por trair Huan Bing. E o Prota diz que aquela é a princesa da família Tong e que é para ele ter cuidado com o que ele fala e que ela é uma testemunha. E Jing Huilong pergunta testemunha e que testemunha e ele diz que não entende e o Prota diz que ele é arrogante, mas o Prota sabe que a família Jing nunca toca em drogas, não importa o que mais. E o Prota diz que respeita isso e que então ele trouxe a senhorita Tong para o informar. E o Prota revela como a associação de Dong-He tem sido usada para contrabandear heroína. E Tong diz que ela e o Prota não estão mentindo e ela diz que jura pela honra da família Tong. E Jing Huilong diz Hobbit Leto e Li Digizai e ele diz que droga e que aqueles estrangeiros e coreanos ousaram se mexer com a família Jing e ele diz que não vai deixar isso passar. E naquela noite a sociedade Dong-He teve um grande confronto contra as gangues e Hobbit recebe uma ligação e pergunta o que e se um montim e ele diz para notificarem todas as forças policiais para se deslocarem e que a cidade inteira está sob bloqueio. E já de volta ao Prota ele está com Tong em cima de um prédio e Tong pergunta do porquê que eles estão ali e o Prota diz que Jing Huilong relatou que a sociedade Dong-He estava sendo usada e agora o assunto foi levado ao velho mestre da família Jing e que eles estão ali para testemunhar o grande movimento do velho. E nessa hora Hobbit chega e ele grita no megafone para todos pararem e ele pergunta se eles estão todos loucos e se eles nem o escutam e ele dá um tiro para o alto e grita para atacarem e pegarem todos e ele diz para derrubarem aqueles idiotas e então uma mulher grita pedindo ajuda e Hobbit diz para ela ir até ali e ela pede ajuda para ele e ele enquanto segura na bunda dela ele diz para ela não se preocupar e que ele vai proteger ela e que ela está segura agora e ela tira um pedaço de vidro e ela usa para o atacar e ele diz que ela e os outros policiais falam chefe e o Prota enquanto olha lá de cima ele diz que como esperado da família Jing e que mesmo que os ativos deles da América do Norte tenham sofrido grandes perdas eles ainda fizeram de tudo para matar Hobbit e o Prota nota uns homens entrando ali e o Prota se pergunta se eles estão indo atrás dele e o Prota pensa que tentando tirar vantagem do caos e o Prota pergunta se Jing Huilong estava o subestimando e que parece que ele esqueceu a lição da última vez e o Prota já saca uma arma e aponta para ele e o Prota pensa que espere e que se ele fizer algum movimento ali isso significaria que a família Lee também estaria envolvida naquela revolta e que a família Lee seria afetada e o Prota pensa que o velho da família Jing aproveitaria então a oportunidade para atacar a família Lee e o Prota pensa que não pode cair naquela armadilha e o Prota diz a Jing Huilong que causar problemas pode arrastar a senhorita Tong para aquilo e ele pergunta que tal eles fazerem um acordo e Jing Huilong através de um rádio ele pergunta se o Prota está implorando por misericórdia e ele diz que tudo bem e que é para o Prota ir até ele e se ajoelhar diante da câmera e o chamar de pai e que então ele deixaria o Prota ir e o Prota pergunta se ele está bebendo na América do Norte por causa do coração partido e o Prota diz que ele conhece as habilidades dele e o Prota pergunta que tal ele o ajudar daquela vez e Jing Huilong diz que droga e pergunta se o Prota sabe daquela situação dele e Jing Huilong manda os capangas deles levarem o Prota para o ver e já com Jing Huilong ele pergunta o que mais o Prota sabe e que fale logo e o Prota diz que só ouviu falar um pouco sobre os problemas da família Jing na América do Norte e o Prota pergunta do porquê ele não explica melhor e Jing Huilong pergunta se ele é um cão e se o Prota está espionando o dia todo e o Prota diz que primeiro ele é um corretor de informações e que segundo ele não tem interesse nele e nem tem tempo para o espionar. Jing Huilong diz que sem interesse, mas mesmo assim o Prota gentilmente veio o ajudar e ele pergunta se o Prota acha que ele acredita naquilo e o Prota diz que está fazendo aquilo pela senhorita Tong e que se algo acontecer com ela, a família Jing ganhará outro inimigo e que dada a situação atual, ele não queria aquilo e o Prota pergunta se é certo e o Prota diz que não quer trazer problemas para a família Lee e o Prota diz que a negociação beneficia ambas as famílias e o Prota pergunta se Jing Huilong não acha e Jing Huilong diz que embora ele não goste, ele diz que admite que a análise está certa e Jing Huilong pergunta se o Prota conhece a empresa dos irmãos Tom e que elas são apoiadas pela gangue do dragão italiano e elas não tinham posições diante da sociedade Dong-He, mas nos últimos anos ela tem caçado o povo deles, causando caos nas fileiras deles e elas estão tentando substituir e o Prota
diz que entende e que foi assim que Hobbit e Jigsaw tiraram vantagem da situação. E o Prota pergunta quem é o alvo atual deles e Jing Huilong diz que é aquela mulher, o Wang Hongmei, e que ela foi promovida no começo daquele ano e ela é uma pessoa de contato para assuntos internos e externos e que ele nem sabe quanto tempo ela consegue aguentar e que aquilo está o deixando louco. E o Prota fala para deixar com ele, mas que é para Jing Huilong ter em mente que a única razão pela qual ele está fazendo aquilo é pela senhorita Tong, e quando aquilo acabar, o relacionamento deles volta ao normal. E o Prota pergunta se ele entende, e Jing Huilong diz que hoje, pelo menos um dos braços ou pernas do Prota deveria estar quebrado, e é só porque o Prota implorou que ele está o dando aquela chance, e que ele só está deixando o Prota tentar com relutância. E já na rua, o Prota diz que Hobbit está morto, e que eles podem trocar informações com 47 a qualquer momento, mas dada a circunstância, haverá um atraso de 2 dias, e ela diz que entende, e ela pergunta onde o Prota vai agora, e o Prota diz que vai investigar as empresas dos irmãos Tom, e especialmente as operações de caça furtiva, e Tong diz que ela tem alguma semelhança com a senhorita Wang, e ela pergunta se não tem, e ela diz se ela impedisse, e o Prota pergunta se deixar ela correr tal risco, e ela pede que por favor, que o Prota confie nela, e ela diz que pode lidar com isso. Então de noite, Tong pergunta ao Prota se ela não está cerca de 90% parecida com a senhorita Wang, e o Prota diz que durante a reunião de amanhã, a menos que seja absolutamente necessário, não é para ela falar, e que apenas deixe o pessoal dos irmãos Tom fazer o show deles, e ela diz ok. Então no dia seguinte, o homem fala para a senhorita Wang que não importa o que ela veja ou sinta em seguida, e que não é para ela ficar chocada, e que ela está prestes a experimentar, e que é apenas o tratamento básico que a empresa deles oferece. E ela diz à senhorita Wang que quando ela se juntar com a companhia dele, todos aqueles escravos serão dela, e ela pode comandar que façam qualquer coisa, e que ela pode controlar todas as vidas e até mesmo as mortes dele. E ela fica sem entender. E o homem diz que quanto ao salário dela, qualquer que ela ganhe na sociedade Donghe, eles o dobrarão ali. E o homem ali embaixo manda todas aquelas mulheres tirarem aquelas roupas, e que não sobre nenhuma peça. E ele diz que tão obediente, e que tão bons escravos, e que aquele sentimento é tão irreal e tão maravilhoso. E o homem de antes diz que agora eles vão continuar. E quanto ao trabalho, o local pode ser uma plantação na América do Sul, ou talvez em um barco de pesca na Antártida, e que o trabalho será semelhante ao que ela fez na sociedade de Donghe, gerenciando uma equipe. E Tong fica em silêncio, e ele pergunta à senhorita Wang se ela tem alguma pergunta, e que se ela estiver satisfeita, eles podem assinar o contrato agora. E nessa hora o Prota aparece e diz que ela não precisa saber mais nada, e não vai assinar nenhum contrato com ele, e que dobra o salário, tornando-se uma pessoa poderosa, e que é realmente tentador, e é algo que a maioria das pessoas não consegue resistir. E o homem pergunta quem é o Prota e como ele entrou ali, e Tong pensa que o Prota, e o Prota diz que ele é Harry Diego, o segundo em comando da gangue Hazel, que foi destruída 10 anos atrás, e que ele se matou e se disfarçou como Tom Hare, e se infiltrou nos irmãos Tom. E o Prota pergunta que tal eles falarem com Tom Brad no gabinete do presidente sobre o plano de reviver a gangue Hazel, e ele pergunta quem diabos é o Prota e como ele pode saber de tudo isso. E o Prota diz que ele tem azar de o fazer tropeçar com a operação de caça-membros da sociedade Donghe, e Tong já vai para os braços do Prota, e o homem diz que droga, e que o Prota fez de bobo, e uma mulher já aparece, e o Prota se pergunta se ele tem guarda-costas escondidos, e o Prota nessa hora nota que é a promotora 69, e que agora as coisas estão ficando ainda mais interessantes. Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí embaixo, e se estiverem pelo celular, peço que use o novo botão de hypar o vídeo. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.